Meu boa tarde, a paz do Senhor a todos, né? Estamos. Hoje é. Hoje é sábado e Deus tem falado comigo muitos esses dias, através do Evangelho, né? A gente às vezes confunde as coisas. Nicodemos foi ter uma conversa com Jesus e ele, como sendo uma grande autoridade, ele foi fazer algumas perguntas para Jesus, dizendo: Mestre, eu sei que seria o contrário, né? Era o Senhor que devia estar me fazendo pergunta e eu sou que vou te fazer pergunta, porque eu reconheço que você é bem maior que eu. Tremendo isso, né? E ele pergunta: o que eu devo fazer para entrar no reino do céu? Jesus fala para ele que precisa nascer de novo. Esse nascer de novo é uma nova criatura, né? Porque você nasce. Se você nasceu uma vez, você é carne, você é uma criatura. E se você nascer a segunda vez, você nasce de Deus, você é uma nova criatura. Com novas maneiras de pensar, de viver, de ser. E ele diz: como é que eu vou nascer de novo? Jesus disse: você precisa nascer da água e do Espírito. E ele continua sem saber se explicar, né? E Jesus fala para ele assim: Nicodemos, para facilitar, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E quem nasce só da carne não pode ver o reino de Deus. E nós estamos vendo um evangelho pregoado aí que o reino de Deus, parece que Deus é um reino, um castelo bonito, lindo, maravilhoso, né? E nós vamos morar neste reino. Jesus nos convida para ir morar neste reino. É o reino dos céus. Assim como tem o reino da Grã-Bretanha, o reino de todos os lugares, voltar à Idade Média, né? E ter cada quem os seus reinos lá. As pessoas pensam que continua da mesma forma. Mas ainda bem que ele diz que o reino do céu não é comida e nem bebida. Mas o reino dos céus é paz. O reino dos céus não é comida e nem bebida. O reino dos céus, ele é algo que está dentro de você. O reino do céu precisa estar dentro de você. Então não é algo palpável. O reino dos céus, ele é algo que nós precisamos ter para ser uma nova criatura. Então nós precisamos, para ser uma nova criatura, nós precisamos de paz e precisamos de justiça. Por que justiça? São dois ingredientes, duas coisas que o ser humano não conquista por querer. Ele só conquista se ele mudar de vida, se ele mudar de pessoa. O reino do céu, ele é paz e justiça. Essa paz e essa justiça tem que estar dentro de você. Você está dentro de você para você ser uma nova criatura. Caso contrário, você será a mesma criatura. Nós vimos um tempo atrás, eu falei para minha esposa, a gente conversando no nosso culto doméstico, eu estava falando para ele que eu tinha dó do que iria acontecer sobre a vida do pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior pregou muita justiça dele para com o povo. E nós não podemos pregar esse tipo de coisa, irmãos. Doutrina do homem. Não. Jesus pregai o evangelho a toda criatura. Só isso. E o que é o evangelho? O evangelho, Paulo diz que é o amor, o poder de Deus. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Eu concordo com Paulo, mas eu digo que o evangelho são boas novas, novas notícias.
notícias novas e boas. E qual é essa notícia novas e boas? É que agora o homem tem a oportunidade de salvação. Mas para ele ter essa oportunidade de salvação é necessário que ele conheça alguém chamado Jesus. Porque se você tiver Jesus, você tem paz, porque ele disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Se você tiver Jesus, você tem vida. Ele disse: eu sou o caminho para vir a Deus, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você juntar isso, dá justiça. Lá no Salmo 85. Da justiça de Deus. Quando a paz e o amor se encontram, da justiça, irmãos. Se você misturar a paz e o amor, vira justiça. Vira Deus. Jesus é paz e amor. Se você juntar a paz e o amor, vira Deus, vira justiça. Porque Deus é a própria justiça. Não é difícil, irmãos, não é difícil. Então, agora nós estamos vendo esses homens que ainda continuam, né, batendo de frente, tentando em defesa do Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa, irmãos. A palavra de Deus não precisa de defesa. Não vá brigar pelo reino dos céus. Não vá discutir o reino dos céus. Não tem como discutir o reino dos céus, porque o reino dos céus é paz e justiça. Não vá brigar por paz e justiça, isso não tem sentido. Não vá tentar ensinar as pessoas a se santificar. Não, entenda, faça elas entender o que é o Evangelho. Faça eles entender o que é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é paz e justiça. Ensine as pessoas o que é ter paz e o que é viver com justiça. Que você terá um povo totalmente diferente. Quando essas pessoas souberem o que é paz e justiça, eles vão lutar por santidade. Santidade não pode ser obrigação. A santidade não é uma obrigação. A santidade é um desejo que a gente tem no coração da gente. Por isso, eu tenho paz, eu tenho interesse no meu coração, eu tenho um desejo no meu coração de santidade. Eu tenho um desejo no meu coração de santidade. Por que assim, pastor? Porque eu sei o que é paz, eu sei o que é justiça. Eu sei o que é o reino de Deus. Agora eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Agora eu vou lutar por santidade, para que esse reino não saia de dentro de mim. Porque se a santidade sair, se eu andar com santidade, eu vou manter a paz e a justiça dentro de mim. Mas se eu não manter, se eu não tiver a santidade, eu não vou conseguir manter a paz e a justiça dentro de mim. Amém? Eu queria deixar esse recado para você. A gente tem uma congregação aqui no Santo Antônio, no Guarujá, e a gente tem uma outra congregação lá em Vicente de Carvalho. E eu tento manter isso. Não obrigue as pessoas a vestes. Não obrigue as pessoas a mudarem de vida, não. Porque depois elas se desviam. Porque quem nunca teve no Santo dos Santos vive em qualquer lugar. Mas quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Amanhã a gente tem Vicente Carvalho culto às 9 da manhã e temos aqui no Santo Antônio às 19 horas. E eu gostaria de contar, gostaria muito
e contar com a tua presença lá, para a gente trazer para dentro de nós o reino de Deus, para que nosso lar e a nossa família viva em paz e em justiça. Justiça de Deus. Até lá. Um abraço.